gente, tudo bem? Eu sou a Graziela Morgade, da agência The Makers. A minha agência ela faz estratégias de influenciadores. E a ideia desse podcast, do Feed pro Funil, é para a gente conversar com outros empreendedores, outros donos de negócio que vendem para o B2B, que vendem para empresas. Essa é bem a praia da The Makers. Porque a gente viu que é, na verdade, uma jornada de funil de venda bem específica, né? Bem diferente. E a gente pensou, cara, vamos trazer essas pessoas aqui para a gente trocar experiência, trocar figurinha, trocar insights, se inspirar, porque eu acho que vai ajudar muita gente, né? A gente sair com ideias para a gente trabalhar essa jornada, né? E hoje aqui eu trouxe a Laísa Barbosa. Tô super feliz que você veio. Obrigada. E a Laísa, ela é empreendedora há muitos anos, empreendedora nata. Tem aí 5 empresas, vai contar tudo pra gente. E bem voltada para esse mercado de venda para outras empresas. Ela trabalha com venda de, seja móveis para escritórios, seja projeto de arquitetura, enfim, muito voltada para esse tipo de público. Inclusive, criou uma empresa de cultura organizacional. Que acho que tem muito a ver aí, muito apelativo para o mercado corporativo. Verdade. E ela é uma vendedora nata, exímia vendedora. Vamos aprender muito hoje com você aqui. Bem-vinda. Obrigada por ter vindo. Estou muito feliz de fazer parte. Estou muito feliz com o teu projeto, Obrigada. Que é um projeto sensacional, que dá oportunidade de outros empresários colarem. É sobre isso, né? É uma dor para muita gente. Acho que É. varia de mercado para mercado também. Eu falei, cara, tem muita coisa pra gente evoluir. E a gente cresce né? muito mais rápido quando a gente cresce com a dor do outro, né? Total. É melhor que a gente esperar ter a dor. Total. Empreendedor tem muito isso, né? Tipo, cara, se identifica e ao mesmo tempo, né, cria insights, como é que eu escalo aqui, né? Vendo já o que tá rolando. Isso aí. Mas conta pra gente como é que tudo começou, né? Essa história é incrível. Conta aí como é que na verdade, foi. começou sendo CLT mesmo, né? Como CLT... Como tudo básico. O CLT. E aí, sendo CLT, eu tinha muito essa coisa de olhar e falar assim, caramba, esse empresário tá deixando isso. Ai, não. Aí eu sempre fui aquela pessoa inquieta. E eu ia lá e falava pro dono, por que vamos fazer isso? E a pessoa, não, tá se metendo aqui... Aí eu... Proativa demais. E aí, aquela proativa muito nova, né, sem experiência, virava incômodo. E hoje eu até entendo isso, né? Porque eu já tive funcionários como eu e às vezes eu fico, ai meu Deus, chato pra caramba. Então eu até entendo. Mas eu acho que eu merecia ser escutada um pouco mais. Mas que bom que eu não fui escutada, porque isso me fez querer ser empresária. Na real, assim, desde sempre, desde que eu tenho acho que 12 anos, eu tenho vontade de empreender, de ser empresária, de ser dona de negócio, de vender. Então a venda sempre teve no meu DNA. E com o passar do tempo... Você fazia umas vendinhas de criança, tipo, vendia pulseirinha, vendia... Tudo. Vendi disco da minha... CD não, como é que é? Vinil da minha mãe. Vendia... Tudo que eu podia, eu vendia... porque eu já gostava daquilo, entendeu? E meu primeiro emprego com venda, eu trabalhei para um call center. Na verdade, o primeiro que eu tive um insight muito grande, assim. Eu trabalhei para um call center do Citibank. E aí eu abria a conta corrente. Era esse papel. Eu ligava para uma carteira X do Banco do Brasil, de outro banco, e aí eu fazia uma conversão para o gerente já ligar com uma venda mais certa da conta. E aí eu tinha um painel, acho que na época não tinha proteção dos dados, né? Então tava ali tudo da vida da pessoa, ou até hoje deve ser assim, né? A gente só não vê. Sabe. Mas tava lá tudo, ó, tipo, quanto que ela ganha, o que ela faz da vida. Como o marido faz, o que ser casado, se não tem tudo no painel do banco. Comportamento mesmo. Tudo. Aí eu li aquilo e eu falava assim, vou fazer uma estratégia aqui. Eu faço 30 vendas no mês. Para vender 30, eu atendo, 150 clientes. Dessas 150 pessoas que eu vou falar, eu vou fazer eu vou pegar aqui, eu vou fazer uma métrica para entender qual a profissão dá mais dinheiro. E aí eu comecei assim, na real sempre quis ser empresária, mas eu buscava validação daquilo. E é óbvio que a parte financeira sempre foi o que me pegou muito, tipo, será que, vejo a galera que é empresária com mais dinheiro e tal. E ali... Já criou sua própria métrica, técnica de venda, né? Aí eu fiquei ali indo fazendo esse filtro. E vi o quanto tinha a profissão que mais, tirando o juiz, uma galera muito funcionário público muito alto padrão, a maior parte que tinha renda alta era empresário. Aí eu falei, caraca, esse negócio aí de empresário que é bom, né? Eu tenho que sair do call center e eu vou empresariar.
Mas na época, assim, ganhava, sei lá, R$ 400 por mês. Mas já tinha essa visão, assim, de caramba, eu quero empresariar, olha como isso faz sentido, olha como essas pessoas ganham mais. E outra coisa também, eram as pessoas mais simpáticas, normalmente. Porque eu acho que o empresário, não, ele tá acostumado a lidar com o público, ele normalmente é muito vendedor. Então são pessoas com mais empatia, ou mais gente boa, assim, sabe? Boa praça. E eu gostava de vender pra eles. Eu falava assim, caraca, eles são mais legais. Tinha uma identificação também, É, eu acho, né? é, Tipo, é. esse estilo é uma coisa que Isso. me identifica também. E ali fluía, e enfim. Então, desde sempre, eu sempre quis ser vendedora, eu só ficava buscando a validação disso em todos os lugares que eu estava, para todos os olhares que eu tinha, em qualquer negócio que eu estivesse, eu sempre buscava essa validação. Até que eu trabalhei muito tempo no ramo moveleiro, de 2008 a 2017. E ali eu falei, cara, é um ramo que eu mais tenho experiência, que eu mais sei as dores, eu vou abrir algo nesse ramo. E aí abri a minha loja de móveis corporativos, que foi o primeiro negócio que eu tive, e que tem até hoje, né? Mas que foi o primeiro negócio que eu tive como empresária. Que é o wishlist. Que é a W-List. W-List Ela agora. já foi o Wishlist. É. Agora ela tem abreviação. Mas é a W-List, que é móveis corporativos. E dali foi migrando os outros negócios, né? Foi um pouco esse mecanismo. E aí os outros negócios acabaram surgindo por uma oportunidade? Ou, tipo, como é que surgiu a ideia de ter mais, né? De ampliar o leque? Na verdade, os outros negócios eram produtos. Então, a W-List vende móveis, cadeiras, primariamente. Além disso, ela vende divisória, persiana, cortina, ela vende. Ela tinha necessidade também que ela deixava na mesa. Então, eu entro no teu escritório para te vender móveis e cadeiras, né? Eu vou te vender móveis e cadeiras, mas alguém fez essa cortina, alguém fez esse móvel, alguém fez essa cadeira. Tá, eu fiz isso aqui, mas alguém fez isso. Alguém fez o móvel planejado da cozinha. Alguém fez. Eu tinha outros fornecedores ali. Aí eu ficava assim, por que eu não entro e faço tudo? Então começou um pouco assim. E aí eu comecei a fazer tudo, de uma certa forma. Dali, eu comecei a ver que realmente cada cliente eu tinha mais oportunidade de aumentar ali o meu faturamento mesmo, né? Porque eu tá ali, o meu faturamento vai aumentar, porque dentro de um único cliente eu vendo mais. Bacana. Funcionou bem. Só que quando você tem um produto, você tem uma força para ele. Você envolve ele dentro de um mesmo marketing, de uma mesma campanha, de uma mesma. Você tem uma injeção nele. Quando um produto vira uma empresa, você tem outra injeção nele. E aí eu comecei a perceber que se eu desse autonomia para esses produtos virarem negócio, eles teriam possibilidades de sociedades diferentes, o que me gera mais braço e força, possibilidades de faturamentos separados, possibilidades de público-alvo distinto. Então, por exemplo, eu faço B2C na persiana e cortina, mas eu não faço no mobiliário corporativo, não é meu público, não é meu foco, né? Não é meu foco vender uma cadeira de home office. Mas e aí? O meu maior público da cortina tá dentro do B2C. Eu vou deixar de vender. Olha quanta gente eu tô deixando na mesa. Pensa que uma empresa grande, ela pode ter até 100 mil funcionários. São 100 mil CNPJs que eu podia vender cortina e não vendo. Então ali eu comecei a falar, eu acho que eu vou dar uma autonomia e focar públicos-alvos diferentes conforme o tipo de produto. Então eu separei essas empresas. Com e você tem essa CNPJ estratégia de venda diferente. específica, né? E eu tenho uma estratégia de venda não é uma coisa específica. que vai agregando o produto. Você já tem uma estratégia diferente para cada tipo de público. Exatamente. Além da estratégia, além do faturamento, além da sociedade que eu consigo fazer diferente, né? Dar uma força diferente. Tem a parte também de estratégia, enfim, tem muita coisa que eu ganhei depois que isso aconteceu. Para você ter noção, a empresa de arquitetura era uma empresa que ela... O que eu fazia? Eu indicava os clientes que chegavam para mim ser arquiteto. Porque os arquitetos são parceiros. E aí, muitas vezes, eu me dei mal com essas indicações. Aí eu falei, cara, eu acho que eu tenho que parar de indicar. Eu vou ter que deixar dinheiro na mesa. Por que ao invés de deixar dinheiro na mesa, eu não tenho um negócio que não atrapalha o meu? Óbvio que eu não vou... porque tem um conflito de interesse, né? O arquiteto pode olhar e falar assim, ai, poxa, mas ela é minha concorrente. Mas assim, aí eu comecei a estudar o meu número. Quanto do meu público era arquiteto e quanto cuidava de B2B. Então, assim, 20% do meu público era arquiteto. Desses 20%, teve ano que chegou até 40%, mas foi o máximo. Desses 40%,
1% ou zero eram arquitetos focados no B2B. Então, quer dizer, ninguém. Praticamente ninguém. Então, ingenuidade e falta de maturidade profissional deles me acharem concorrente, se eles não fazem o que eu faço. E ali comecei a tomar coragem, porque eu E sempre uma quis fazer oportunidade, isso. né? Existe uma demanda no mercado que não está sendo bem exatamente. explorada. Exatamente. Você traz um background, tipo, cara, eu sou especialista nisso. A gente falou da especialização, né? Antes aqui no off, mas é isso, né? Você consegue agregar valor, mostrar relevância. E aí eu tomei coragem, porque eu fiquei muito tempo sem coragem de fazer isso por causa do meu próprio público. E aí eu tomei coragem, falei, cara, eu vou fazer e vou focar enfim, num público diferente e que talvez os arquitetos não estariam lá. E foi o que foi feito. Então, só para você ter ideia, em um ano, eu acho, deixa eu pegar aqui uma conta. Eu faturei em um ano com a arquitetura, quando ela era um produto de dentro da WList, menos de 50 mil reais em um ano. No primeiro mês da WList, desculpa, da Arquibranding, como empresa solo e não como um produto, eu faturei 60 mil reais. No primeiro mês. Então, eu faturei mais que o ano inteiro. É isso, é a força de Você se posiciona, é a força né? de uma empresa. Força do posicionamento, né? Exatamente. De marca, de um produto, né? Você dá protagonismo, força pra ele. E aí você chega na pessoa exatamente com essa dor, né? Ah, mas é tudo em comum. Sim, é tudo em comum. Mas é diferente a força que você vai dar. E até porque, assim, você quer comprar... E muda a ocasião de consumo, né? Porque uma coisa a pessoa tá lá comprando um móvel, você tem, também, o puxadinho do produto. A ocasião de consumo, cara, eu faço isso, né? E outra, eu entro antes, né? Eu entro agora na venda antes de todos os meus concorrentes. Então, eu entro hoje numa etapa que o móvel tá muito longe de entrar. Uhum. Pode ser que aquele cliente não compre comigo. Caminho, pode ser. Pode ser que eu mesma nem me especifique. Pode ser. Porque eu vou atender, eu vou focar no meu cliente. Se às vezes o meu cliente, o meu produto não vai atender, tá tudo bem. Né? Não é uma venda casada. Não, não é. Não é uma coisa que vai fazer meu faturamento aumentar. Até faz, porque o cliente quer comodidade. Então ele fala, pô, tu não tem. Já resolve. E é muito engraçado que às vezes o próprio cliente, teve um projeto que eu tava fazendo, o cliente falou assim, mas você não tem um peso de cadeira? Tipo, você vai botar suas cadeiras aqui? Eu falei, não, eu vou botar. Só tô dizendo pra você que você tem liberdade de comprar onde você quiser. Né? Mas, sim, eu tenho uma empresa que pode resolver tudo isso aqui. Mas olha a minha autoridade agora. Olha onde eu tô antes de todo mundo. Então, quando você traz aí, né, que são produtos diferentes, a gente tá vendo que é pra, pelo menos, ocasião de demanda diferente, com certeza, né, e muitas vezes até clientes de perfis diferentes. Diferente. Exato, né, o momento antes e tal. Quais são as suas principais, os principais canais de venda? Para onde você, o seu mercado, para esse tipo de... Quais são os seus principais, né, focos de contato para fazer toda essa descida? O que acontece? Hoje, os produtos que eu tenho, a maior parte deles são produtos consultivos, né? Então, você não consegue comprar uma persiana padrão. Tem uma diferença de cor, de medida. Para cada janela tem um tamanho. A cortina é a mesma coisa. Cada altura, milímetros, é uma coisa muito... divisória, mesma coisa. Mobiliário, mesma coisa. Planejado, mesma coisa. Então, quase... Na verdade, todos os meus produtos são produtos consultivos. Eu preciso dar uma consultoria para ele conseguir comprar, tá? Baseado nisso, eu até tive e-commerce, por exemplo, e não vingou. Por quê? Porque eu até vendia, mas eu vendia o que é padrão. Então, a cliente quer uma cadeira preta, básica, tá ali. Saía a venda disso. Mas o meu diferencial é ser consultivo, é ter personalização. Eu personalizo muito meu produto. Eu tenho mais de 27 cores de assento de cadeira. Então, por exemplo, é uma coisa muito detalhada para tua marca. E aí, baseado nisso... Pro clima ali do escritório, pela proposta pra ali, proposta né? do branding, da cara do aquele escritório. Cultura, da né? cultura. Cada um vai ter uma personalidade. Baseado nisso, né? Já foi-se o tempo que a minha mesa é vermelha, eu vou comprar a cadeira vermelha. Isso não existe mais. Então, minha empresa vermelha, o que... Tá, bacana. Aonde vai estar esse vermelho? Talvez em lugar nenhum tão aparente assim. Vai estar na caneca. Que é uma coisa que eu tô vendo e pegando todo dia, mas que não me cansa. Entende? Então, o fortalecimento de marcas mudou muito. É engraçado que, assim, eu lembro nitidamente em 2008, dos clientes falando assim, óbvio que eu vou ter, minha cadeira vai ser vermelha. Minha logo é vermelha.
Era muito, eu recebia muito essa frase. Hoje eu não escuto mais essa frase, graças a Deus. Entendeu? Então, é sobre esse caminho, essa trajetória. Me perdi, o que que eu... Tipo, quais são os seus principais canais de venda Ah, no seu tá. mercado, Então, né? pela minha venda ser muito consultiva, qual o canal que eu foco? Eu foco numa venda em que eu vou captar aquele indicação, primeiro canal principal. Então, eu tenho a venda por indicação e a venda do cliente que eu alimento essa indicação e a da venda que ele traz a indicação orgânica. Então, esse é meu principal canal hoje, é a indicação. Meu segundo canal, eu capto lead para dar consultoria. Eu não capto lead para comprar uma cadeira. Eu capto lead para dar um layout gratuito, para ajudar ele, para contribuir para o negócio dele. E ali a venda acontece. Então, Você capta como? Com tráfego? o tráfego pago no Uma landing page e tal. numa landing page ou no Instagram, mas hoje é engraçado que assim, eu investi por um tempo no LinkedIn. Achava que o LinkedIn ia ser porque afinal todo mundo que é Sim. corporativo tá dentro do LinkedIn, né? Uhum. Só que o LinkedIn, por exemplo, é um local caro, e que eu acredito nele muito mais hoje como fortalecimento de marca do que venda. Então, não é um local que eu vá captar cliente normalmente. O outro que vale a pena, mas é um lead muito caro, mas mais assertivo, é o Google. O Google é um lead caro, mas bem assertivo. Search. Isso. E o outro seria a Meta, de uma forma geral, né? No Instagram e tal. Mas é um lead mais barato. Vai ter um público também não tão bacana. Tem Mas muita mistura, né? mas que, como eu tenho muitos produtos, os meus negócios todos são doutrinados a entender que somos um grupo. Então, às vezes, eu tenho um cliente ali que, pô, ele não tem potencial para comprar uma cadeira de qualidade, mas eu tenho uma mesa que aí eu consigo ali migrar e Entender. ajudar a entender a necessidade. Então, tem uma vantagem muito grande também, tem um grupo de negócios, é que você direciona um lead para outros negócios, né? Conforme a necessidade dele e o E momento. qual você acha que é o maior desafio, assim? Porque você acaba que você tem que chegar no cara certo, do tomador de decisão, para que ele vai canetar. Esse cara é o CEO, né, a pessoa do administrativo que vai no final dizer vamos fazer esse projeto e tal. Então tem umas etapas ali, né, até você chegar no cara que vai definir e tal. E ao mesmo tempo você tem um desafio ali que é tipo a ocasião, né? Tipo, cara, ele tá preparado para esse tipo de produto? Será que ele mesmo acha que é uma coisa, mas eu tenho que mostrar para ele que é outra? Então, peraí, você ainda tem que começar por esse caminho. Assim, o cara às vezes não sabe exatamente, né, o momento que ele tá, o tipo Sim. de produto e tal. Então, qual é os maiores desafios, assim, no seu Então, mercado para fechar a venda? a jornada do meu cliente, B2B, é uma jornada que ela normalmente começa numa demanda muito alta. Então, ela vai lá numa presidência, uma secretária executiva, uma conversa lá em cima. Vamos se mudar de lugar? Será que isso não faz sentido? Vamos fazer um estudo de mercado? Esse aluguel está muito caro. Vamos dar um susto nesse proprietário aqui? Vamos procurar imóvel? Ela começa assim. Então, a Coca-Cola tá num prédio, um exemplo, né? E aí ela fala assim, lá em cima, essa conversa. E se a gente pesquisasse no mercado sobre melhor localização, melhor lugar, melhor em vários sentidos, né? E aí essa conversa tá lá no topo. E essa conversa normalmente ela não sai dali diretamente, né? Mas ela sai dali através dos corretores, porque eles vão ter que pedir alguém para mostrar imóvel, eles vão pedir alguma agência, não é nem agência, né? Alguma gerenciadora que chama, para buscar esses empreendimentos para eles, porque eles não vão num corretor comum e falam, e aí, eu posso ver imóvel? Não é bem assim. Então ela começa muito lá no alto. Qual é a minha vantagem? Nesse momento, esse cara não está olhando nenhuma plataforma digital para procurar nada. Então pensa, ele não vai estar no LinkedIn, ele não está em lugar nenhum ainda, não com essa intenção. Um desejo que, né, ele sentiu ali. E aí isso está muito interno Brotou. ainda. E isso está muito longe de falar de imóvel. Muito longe. Quando essa etapa acontece, ela está muito lá no alto, eu tenho parceiros da área que faz esse gerenciamento para ele, que vão falar, olha, está acontecendo ali um movimento.
Então, Você tem normalmente, parceria com imobiliária, com umas coisas assim. não é bem imobiliárias, são gerenciadoras, mas que vão dizer isso ali, vão falar, olha, ali tá tendo um movimento. Então, eu já sei, só que esse movimento, normalmente, ele pode demorar até 3 anos. O movimento de hoje, pensa que eu tô falando de grandes empresas, tá? Grandes empresas, elas têm uma roda muito lenta para rodar ali, uma engrenagem muito lenta. E você trabalha o processo de comissão com esses parceiros. Exatamente. Antes de você contar o resto, você acha que isso é mais assertivo do que você fazendo todas aquelas outras tentativas de lead, né? Porque já é o certo É ali, já tá mais. A taxa de conversão é maior. Só que hoje. Eu tô num, assim, eu já tive muitos momentos empresariais, né? O meu momento hoje é networking. Hoje eu acredito que a parte mais assertiva não é eu descobrir que a Coca-Cola vai mudar, eu ligar para buscar a secretária executiva no LinkedIn, mandar uma mensagem para ela, oi, tudo bem? E ela me ignorar, e eu tentar falar com esse presidente. Eu acho que esse caminho é o caminho normal que todos os meus concorrentes fazem. Mas eu acredito que ele é o caminho mais ultrapassado, mais antiquado, mais fraco. Ele já foi o melhor caminho. O que eu acredito. Porque quase uma indicação, né? Olha só, pô, é a dor do cara que você atende ali na hora. Pois eu tô precisando, mas. não sei o quê, toma aqui. Mas sabe o que vai acontecer nesse caminho? Eu vou ter uma vantagem. Eu vou estar dentro do negócio antes de todo mundo. E a probabilidade na verdade, existe uma grande probabilidade de eu entrar. Mas, aí lá no final, depois de eu estar 3 anos trabalhando esse lead, a Grazi, que é a presidente da empresa, lembra que a Laís é amiga dela e tem loja de imóveis. E fala, pô, vou mostrar com a minha amiga. O Rio de Janeiro, ele tem 80% dos negócios hoje feitos por relacionamento. Uhum. As pessoas aqui não fecham por business. E eles têm o empreendedor tem muito essa relação de confiança, né? Exatamente. De, tipo... A gente vive num estado, né, vamos dizer assim, melhor, numa cidade, em que é muito famosa por a gente ser muito espertinha, pra gente ser muito. Então a confiança é muito necessária. Pra gente não cair em um golpe, vamos botar dessa forma, né? Então, o que acontece? Eu trabalhei 3 anos nesse negócio, chega a amiga da Grazi e ganha de mim. Então, hoje eu prefiro ser amiga da Grazi. Então, hoje eu prefiro botar minha energia em estar em lugares de networking, me conectando com cada vez mais empresários, mais CEO, mais pessoas que tenham relevância para o meu negócio e eu possa ter relevância para eles e a gente possa ter uma rede de contatos e eu possa contribuir para o negócio deles. Então, hoje, a minha filosofia empresarial é dar para receber. Eu vou lá e vou ter relação com essas pessoas, eu vou estar dentro do meio social delas, e não forçado, não. É porque eu sou assim, eu sou entrona, eu adoro ser amiga e vambora. Eu tenho um grupo de networking também, chama GameNet. Esse grupo, ele é um game porque eu falo que é como um jogo, né? Então a gente tem ali um grupo de empresários que são afins, tem o mesmo núcleo de negócio ali de design, de uma certa forma, e que quando o meu cliente fecha alguma coisa comigo, ele ganha um cashback para esse grupo. E ele pode consumir com meus outros parceiros. E é legal essa coisa, esse senso de exclusividade, né? Exatamente. De estar bem relacionado, com boas oportunidades, exatamente, né? Enfim, em geral, né? As pessoas e é literal. Ele tem oportunidade ali dentro, financeira. Ele tem oportunidade de pessoas que eu já validei, que eu vi que e a indicação nesse caso, esse endosso é super valioso, exatamente, né? Você valoriza. E ainda, ele tem um clube ali, que ele pode participar ou não. Ele pode entrar como empresário também, ele pode entrar só como consumidor, ou ele pode só fazer parte para agregar conhecimento. Então, para o seu público faz muito sentido. Mas aí tá, aí você tem esse momento da venda ali em cima e tal, que você, poxa, tô super antecipada, tô, né, ganhando uma super vantagem. E como é que é os desafios ali nessa jornada? Então, aí, essa jornada, você precisa, primeiro, entender quem está em comum com essas pessoas. Então, eu vou lá falar com o presidente da Coca-Cola, tô dando exemplo da Coca-Cola, mas enfim, qualquer outra empresa. Eu vou lá falar com o presidente daquela empresa, presidente regional daquela empresa, né? E aí eu vou quem eu tenho em comum com essa pessoa no LinkedIn, na minha vida, e eu vou tentar vir de fora para dentro. Eu sempre tenho que tentar vir de fora para dentro. Por quê? 80% das nossas relações são pessoais. Então é muito importante você tentar vir de fora para dentro. Eu sigo trajetos só dentro e dá certo? Sim. Mas para isso você precisa ter uma marca forte. Você precisa ter uma comunicação muito assertiva, né, para aquela pessoa criar confiança. Você precisa ter um investimento em experiência do cliente, ele precisa se sentir dentro de uma experiência diferenciada.
Você precisa entender o teu público. Para quê? Para você ter ali, um exemplo, eu vou conversar com uma pessoa e do básico, sabe? Do básico não, do micro. Eu vou lá você vai falar que gosta de um X café. Quando você visitar minha loja, vai ter aquele X café lá. Eu vou tentar te ouvir o máximo possível. Eu vou tentar captar de você as suas preferências, os seus gostos, sabe? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer um xadrez. Então, né, como é que eu faço? Eu antecipo muitas jogadas. Então, quando eu vou falar com você, tudo que eu vou falar com você, ela vai ter um pensamento sobre aquela fala. Então, por exemplo, você vai chegar para mim e vai falar, eu preciso, minha meta num cliente sempre é criar intimidade. Sempre. Minha meta em qualquer negócio é primeiro relação. Eu não tenho a meta de te vender. Se eu te vender ou não, vai ser uma consequência. Mas Até porque a gente sabe que nesse mercado é muito, às vezes, de longo prazo, né? muito. É muito... Muito. É muito namoro. Nada e tal. Primeiro porque o ciclo de venda de B2B é longo, em geral, mesmo, né? E aí você sabe que você, às vezes, não ganhou aqui, mas você vai ganhar lá na frente com Exato. outras E olha, eu tenho mil oportunidades. Eu tenho um case que eu não vendi pra ela e ela me indicou 30 negócios. Minha amiga, até hoje, virou minha amiga. Então, eu falo sempre dela nos podcasts, porque assim, é surreal, cara. Pô, imagina se eu tivesse insistido. Ou se eu tivesse posto as coisas a perder porque eu não consegui vender, porque ela me deu muito trabalho. A gente tem esse olhar, né? Eu acho que o empreendedor, de tô sempre ganhando alguma coisa. É sempre uma troca interessante. Sempre. Alguma coisa eu vou pescar, eu vou aprender, né? Enfim, exatamente. nunca é em vão, né? É exatamente. isso. É sobre isso. E é sobre não ir com a intenção de vender. Ah, não é bem isso, né? Porque tudo tem que ter intencionalidade. Então, é sempre ser intencionado. Mas a venda é uma consequência da relação. Então, a tua intenção tem que ser a relação. Então, por exemplo, eu vou chegar para você, eu não conheço você, mas eu vou observar você, se você tem aliança, se você não tem, o seu comportamento, eu vou analisar suas redes, se eu puder, eu já vou saber se você tem filho, se você não tem, se a sua rede for fechada, eu vou ver seu LinkedIn, enfim, eu vou pesquisar sobre você. Quando se eu não tivesse oportunidade, se eu já te conhecer e a gente já tiver ali eu vou conduzir você a contar algo. As pessoas gostam de falar de si. Então eu vou chegar e falar assim: essa semana eu tô aborrecida porque eu fiz uma viagem, fiquei tão tempo longe dos meus filhos. Só essa informação. Óbvio que você vai falar alguma coisa. E aí você vai falar, por exemplo, eu também. A gente tem mania do eu também. A gente tem mania de cortar as pessoas, né? Tipo, eu também. A gente quer falar da gente o tempo todo, né? Eu acho que tem uma coisa de identificação também. Caramba, eu passo pela mesma coisa. Nossa, não sou só eu. Exatamente. Então, eu faço muito isso. E aí você vai falar. E acabou. Dali. Esquece, a gente vai falar 2h30 numa reunião, a gente vai esquecer de que eu vi no móvel, você vai esquecer que você tá na Coca-Cola. E aí, depois daquilo tudo, eu vou embora. E eu falo assim, eu nem falei da cadeira. Aí a pessoa me liga, Laís, a gente nem falou da cadeira, como é que eu faço pra comprar? Acontece muito isso. Você se conecta. Isso já é a arte da venda, né? Todo esse processo seu da venda. Mas já é algo que, para você, o principal é você gerar uma relação genuína com a pessoa. Gerar uma identificação mesmo. E assim, a palavra que você falou é muito isso. Tem que ser genuíno. Se não for genuíno, você é uma péssima vendedora tentando vender. Só isso. Você é uma interesseira. E não é sobre isso. Não é sobre isso. É verdadeiramente porque eu tenho interesse nas tuas histórias. E acho que quando você tem interesse também na dor de tentar atender da melhor forma. É isso, eu não vou indicar minha outra empresa para você. Não faz sentido para você aqui. Sim, muito isso. Às vezes eu declino dos processos. Não faz sentido. Pega, você tem... Olha, muitas vezes aconteceu isso. A minha cadeira mais barata custa, sei lá, R$1.000. É um ticket alto, porque eu trabalho com padrão alto e com qualidade muito alta. E às vezes está começando um negócio. E eu acho que realmente a cadeira é a parte mais importante, né? Aí você quer comprar a mesa e a cadeira comigo. E a minha mesa também não é tão barata porque eu tenho qualidade. Mas assim, pensa bem, mesa, num contexto geral, é só onde você... apoio. Apoio, né? Tem muitas... Eu posso até trazer, tecnicamente, muitas questões aqui, inclusive sobre o que a gente está aqui. Mas vamos lá, é um apoio. Então eu viro para essa pessoa e falo assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu tenho um site de mesa ruim.
Que você compra a mesa lá, compra a cadeira só comigo. E essa diferença, investe em marketing, cara, tá começando. Então, eu me envolvo com o negócio da pessoa num nível consultivo mesmo. De olhar e falar assim, ó, pega isso aqui, faz isso aqui, pô, o que você acha disso? De a gente tá fazendo business plan juntos, assim, sabe? Tipo, vamos falar do negócio. Então, é sobre isso, é sobre você genuinamente não querer vender, querer o melhor para aquele negócio. E aí vai ser consequência. O resto todo é consequência. Mas a gente tem graus, tá? Existe a venda. A gente pode falar aqui de venda no macro, no micro. O micro que eu tô falando é o Laísa Vendedora. A Laísa Vendedora, o empresário vendedor, na verdade tem 3 níveis. É o que eu tô contando para você. É a Laísa que vai fazer relações, que acredita que 80% da agenda do empreendedor ele tem que estar focado na área comercial, porque o teu negócio sobrevive dessa forma. O que eu acredito que você precisa enxergar oportunidade e business aonde você estiver, em todos os lugares, em qualquer negócio, em qualquer pessoa. Porque tudo faz sentido. Mas você não acha que essa coisa dos 80%, pensando aqui, né, pra gente... Será que não é um momento da empresa, da maturidade dela? Porque, assim, eu vejo tanta necessidade de você também dedicar um tempo, e às vezes a gente fica afogado no dia a dia, de visão de negócio, de olhar o futuro, de ver as oportunidades, onde eu posso, de repente, pensar vou fechar parceria com aquele cara Mas ali. isso não é comercial? Mas acho que tem mas não no sentido de, né... Mas tem uma coisa de escalar, né? Claro que tem a ver com a venda, isso é comercial, mas isso é comercial. porque, na verdade, tudo você... E, por exemplo, se for assim, posicionamento de marca e branding é venda, né? Se for isso... O principal da venda. Então é isso, entendeu? A gente perde muito tempo fazendo... Acho uma coisa da gestão das pessoas também, de você trabalhar bem a cultura. Então, tem muita dedicação ali que, às vezes, a gente negligencia por conta da obsessão em fazer o fluxo de caixa, em fazer... mas tem como eu outras falo coisas... de venda, é isso, né? A venda, ela é a Tipo tua... assim, tudo, porque é isso. Um negócio é tudo no final. Mas com o que eu tô certeza. falando, às vezes, você tá afogado em resolver problema. Uhum. Entende? Aí não. Você enche a sua agenda de reuniões, você sai de uma call, entra em outra, em outra, em outra, em outra, e todas elas são sobre problemas e não com o focado no teu business comercial. A gestão de pessoas, é claro, é importantíssimo. Mas se você... Depende também de onde você está posicionado. Se você tem um empresário, você está em qual área da sua sociedade, né? No meu caso, eu sou voltada muito para o comercial, mas o comercial também gera pessoas. Também é sobre pessoas, né? É muito complicado. O que eu estou querendo te dizer porque você entende tudo como... porque por isso que eu te falei, são 3 níveis, né? Eu tenho o nível vendedora, Laísa Vendedora. A Laísa Vendedora, ela quer conhecer mais pessoas possíveis, só. E dali vai sair negócio, tá? Por quê? Porque eu tô num grau muito alto. Eu tô hierarquicamente muito elevada. Então, onde eu tiver, a gente fazer relação, você vai comprar de mim. E eu vou comprar de você. É sobre isso, entendeu? Porque a gente... É diferente quando você é funcionário, né? Aí é diferente. Você não tá ali você vai ali numa reunião, você não vai ficar tentando vender. Ou você vai ficar tentando vender e não vai ter uma relação com que vai ter a venda como consequência. Não é tão estratégico. Ele tá pensando naquele salário do fim do mês da comissão, ou ele tá... Isso. Agora tem um segundo nível. Esse é o primeiro nível. O nível você lá em cima, você entender que você todo lugar está se posicionando, tá? Você é uma marca. O segundo nível é a gestão como equipe. Eu tenho uma equipe, eu não sou eu empresa, eu tenho uma equipe comercial e eu vou gerir a minha equipe para que ela venda. Aí é outra coisa. Né? Porque depende de qual nível de empresa você está hoje. Eu sou uma empresa que comecei agora, que eu e meu sócio que vende é um nível. É o que eu falei primeiro. Eu sou uma empresa que tem... escalar, esse mindset de venda é muito desafiador, né? Eu acho que escalar no sentido, né, de trazer para uma equipe, né? E trazer essa cultura de como é a forma como você pensa estrategicamente numa venda, pra mim é a né? parte mais difícil. Tipo, que é assim, o meu estilo de venda é isso, eu vou gerar uma relação e tal, nananã. E aí como que as pessoas... Porque eu acho que tem muito da habilidade também, né, de cada um. Por mais que você aprenda uma cultura, entenda e tal, tem gente que tem alguns atributos que vão encaixar melhor com aquele tipo de... Mas a cultura naturalmente tira... Né, não se adere, aí, exatamente. Né, e você espelha e você vai cada Aqui, vez você mais... mesmo falando, você mesmo respondendo, exatamente isso. Porque a cultura é muito clássico, muito claro pra mim, a importância. É isso. Mas, você vai assim, contratar conforme a tua cultura, né?
Mas assim, mas é isso, mas por mais que ela tenha uma aderência, cada um vai ter uma aderência por um atributo mais específico. Tem Sim. uma cultura, né, com alguns pilares, e pô, me adequo mais a esse tem muito forte em mim, esse 40%. E aí eu acho que escalar o seu, né, esse mindset de venda deve ser muito desafiador também. Aí Né? vem a gestão de pessoas que você falou, né? Por isso que eu falei que também tá na área comercial. Vem a gestão de pessoas de olhar para essa equipe e entender a individualidade, mas pensando coletivamente. O que acontece? Aí o teu papel, quando a gente está falando de equipe, que você tem um gestor nessa equipe, o seu papel muda. Aí você sai do 80-20 para a área comercial e você passa a ter 20-80. Como assim? Você começa a olhar 80% do teu tempo comercialmente e estrategicamente. Porque aí qual é o meu papel ali? É fortalecer minha marca, fazer collabs importantes, fazer eventos, fazer uma aderência do meu público, uma comunicação assertiva. Então eu mudo o meu. Por quê? Porque para quando a equipe chegar nesse terreno, esse terreno tá adubado. Você adubar esse terreno. Você vai lá e vai falar: olha, a pessoa vai ligar, ela sabe que ela já ouviu falar dessa empresa de alguma forma. Essa pessoa vai ligar, ela vai ter ali, né, o micro-influenciador dele já falou sobre isso. Bacana, eu já ouvi falar de vocês. Nem lembro muito bem, porque tem isso. Quando você ouve pouco, você não associa de cara, mas tá ali dentro. É muito mais fácil. Muito mais fácil. E é tão difícil, eu sinto que é uma maturidade mesmo, né, desse dono de negócio, entender a importância de todos esses pilares, né? Assim, muitas das vezes o que eu vejo e às vezes eu vejo empresas muito grandes, tá? Porque que foram construídas ali pelo relacionamento, né? Porque o cara já tá no mercado há muito tempo, pessoas confiam nele e tal. E vê menos importância no posicionamento de marca, na construção de marca e como que a cultura pode ajudar, né, nessas relações e tal. Então, você ter essa clareza drivado pro objetivo que é vender, não é muito comum. Né? A gente vê que que as pessoas estão cada vez mais entendendo a importância, mas assim, ainda é um caminho. Sim, mas você tem que estudar muito seu cliente. Sabe por quê? Porque quando você estuda seu cliente, você entende os valores dele. Quando você estuda os valores dele, entende esses valores, você vai pelo caminho certo. Então vai ter o cliente que vai ser um cara dos números. E aí você vai mostrar para ele que hoje investir em meta e investir em podcast, o podcast ele tem um retorno muito mais rápido. É número, é dado. Uhum. Você investir no Google ou investir no network ou no microinfluenciador ou no influenciador, disparado influenciador. Então, e aí? O que é número? Não tem que questionar. Você não vai discutir comigo. Eu tô aqui trazendo um número para você. Você vai só saber se você quer botar nesse número ou se você é burro e vai botar no outro número. Só que você vai falar dessa forma, mas ele vai se sentir dessa forma. Tipo, porra, eu sou muito burra se não quiser colocar no número correto. Então, o empresário, eu acho que ele tem muito de número, todos. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que você... Mas o ponto é que, na verdade, essa coisa que você prova com número, geralmente é uma jornada de construção. Porque primeiro vem relacionamento. Mas mais que isso, assim, o cara... A gente sabe que tudo isso vai costurar para o funil de venda, né? Se eu investir em posicionamento, se eu investir em branding, e na cultura, e na gestão das pessoas e tal, tudo isso vai me entregar venda. Mas é um caminho mais longo do que se eu parar no tráfego agora e investir não sei o quê. Né? O tráfego iminente vai me trazer tanta coisa do lead, não sei o que lá. Mas, cara, se eu fizer todo esse trabalho aqui, eu vou potencializar muito mais meu tráfego daqui pra frente, eu vou ter uma entrega muito melhor. E às vezes eles ficam nessa coisa ansiosa, tipo, cara, eu quero isso. Uma vez eu vi, tem umas 3 semanas, eu vi de um cliente meu assim, não, Grazi, mas eu quero posicionamento de marca, a gente tava falando sobre estratégia de influenciadores para construir isso também, né? E aí ele falou, não, tudo bem, mas posicionamento de marca vai me entregar um resultado em 6 meses, em 1 ano. Na cabeça dele, ele era essa jornada. Eu quero vender agora, com essa oportunidade agora. Então, assim, claro, faz sentido a gente trabalhar nessa oportunidade agora, não vamos deixar ela passar, mas tem todo um trabalho de construção que é importante ser feito. E eu acho que, na verdade, como demora, em geral, o empresário, né, quer ali essa coisa, o resultado é muito drivado por número, Sim. Ele tem menos paciência para acreditar e para esperar acontecer. Aí tem 2 caminhos. O primeiro... Então, no sentido da maturidade. O cara não tá na... É difícil um dono de negócio, dependendo do mercado,
tá com isso tão claro, né? Sim, mas aí é o teu funil, é onde tu vai botar a tua energia. Porque a tua energia tem que ser posta, talvez, em quem já tem essa maturidade. Exato. Que é o que Isso, tem. Então você no vai meu focar. negócio, eu preciso que o cara tenha uma certa maturidade. Senão vem muito Exatamente. curioso, vem muito. E, É cara, no isso. final eu gasto um tempão e não vou converter. E aí você tem que fazer o seguinte, no meu ponto de vista. Por exemplo, quem é o cara que já tem essa maturidade? Esse cara que tem essa maturidade, ele valoriza o quê, por exemplo? Ah, ele é um cara que vê cultura. Então, vamos fazer um evento para ele para falar de cultura e captar clientes no modo offline através também de eventos, falando de um assunto que vai atrair o teu público certo. Você experimenta muito canais diferentes ao longo, assim, você, cara, aí tá para os produtos diferentes, né? Pô, vamos tentar isso aqui. E isso, inclusive, está na minha cultura empresarial. Então, por exemplo, eu tenho estagiário. O estagiário erra. E tá tudo bem. Por quê? Porque eu dei liberdade para ele testar com o meu CNPJ. E isso pode me dar prejuízo. Mas eu separei ali uma verba para errar. E tá tudo bem para mim. Então, eles têm coragem. Você escala mais rápido. É isso. Com certeza. Porque eu testei mais e eu sei mais o que vai dar certo. Então, eles têm coragem de errar. Porque a coragem de arriscar e para ganhar mais alto é ter a coragem de errar também. Né, e ser julgados de uma certa forma, se dependendo do business, né? Do tipo de cultura da empresa, vai ser até demitido. A minha empresa, eles sabem que eles não vão ser demitidos se eles estiverem testando algo novo. Ah, então, testei, fiz isso aqui. Ah, eu fui ousado, tomei a liberdade de fazer tal coisa. Tá tudo bem. Então, é muito sobre teste. E se você tem um autoalinhamento, mesmo que ele erra dentro da sua cultura, da sua visão de negócio, porque ele tá muito alinhado e você mesmo... Eu mesmo faria igual. Eu também faria a mesma coisa. E você empodera ele, né? Então, assim, a gente fala muito disso, assim, autoalinhamento e alta cultura. Quando você tem uma cultura muito forte, até a forma de errar não é algo bizonho, entendeu? Tipo assim, o cara tá fazendo ali algo que tá endossado por outras coisas que já deram certo. Exatamente. Por outras coisas que... E, cara, não necessariamente significa que você não pode pegar clientes que não tenham... Porque é mais difícil, né? Ele tá lá no finalzinho do funil, esse cara. Esse cara tá, assim, ele tá lá no meio escondido, né? No meio do funil escondido. Esse cara que você não vai precisar ensinar ele, que ele tá já maduro. Ele é mais difícil, esse lead. Mas você pode pegar também os leads que não estão maduros, não é que você não vá pegar esses caras. Claro. Mas você precisa conhecer, um exemplo, eu tô fazendo um branding agora, né, de um dos negócios. A gente tá fazendo um único branding para 2 públicos. E a gente está estudando 2 personalidades. Por quê? Porque eu estudei que o meu negócio, ele é muito dividido. Ele tem 60% de um público e 40% de outro. Mas o meu sonho é vir trabalhar só para esses 40 aqui. Então eu tô fazendo uma marca que vai aderir mais desse, mas que ele vai ter que falar com esse aqui. Porque esse é o público que me dá dinheiro hoje, é o cara que tá ali comigo. Então, os tipos de público, não tem jeito. Aquele cliente assim, eu queria muito que ele levasse para esse nível aqui, né? Mas aí, ou você ajuda ele a se elevar e você, né, vai adestrando, ou você naturalmente vai trocando. Eu acho que naturalmente também, conforme você vai ficando cada vez mais maduro no tipo de produto, no seu negócio, você vai aderir com esses 40%. Cada vez vai chegando mais, entendeu? Concordo. Mas ao mesmo tempo, dado esse outro 60%... Você é muito do número bom isso, né? Mais ou menos. Eu não sou tão tipo do número, mas... embasar, cara... Estudei, eu vi que funciona. A gente é super. Todo final do ano eu olho para os meus números e fico ali pensando sobre eles, estudando sobre eles, para chegar a tomar algumas decisões. Né? Porque você tem algumas hipóteses. Embasado ali, tipo, cara, então vamos testar isso? Então vamos por aqui, isso aqui funcionou, né? Isso. Se eu fizer mais 2 vezes, eu vou ter certeza. Né? Isso. E aí, o que eu vi é que esse percentual de 60%, ele só não é por aderência, ele é por número de público. Então, por exemplo... Tem isso, verdade. Eu tenho ali, sei lá... E pensa assim, Rio de Janeiro. Às vezes também tem a coisa do local que traz mais o perfil. Exatamente. Eu tenho um exemplo, tá? Eu tenho 100% de clientes. Vou estudar ali 100% do número de habitantes do Rio de Janeiro, empresários dentro do perfil que compram de mim. Aí eu tenho um posicionamento político, que 89% deles têm o mesmo posicionamento político. Mas o meu perfil de cliente ideal, que adere à cultura e sonha com isso, ele tá no restinho lá, no pinguinho. Não adianta. Olha o que eu tô fazendo. Contramão. Então eu vou ali fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre
vamos entender que nem todo mundo é sustentável, mas eles vão ter vergonha se não forem. Então vamos fazer isso ser um lifestyle importante para qualquer lado. Entende o que eu quero dizer? Sobre isso. Então eu vou criar ali um cenário em que os dois lados sejam obrigados a ter. Isso aconteceu com a sustentabilidade. Isso vai acontecer com muitas outras coisas num cunho social. Então é mais ou menos esse caminho, só que eu tô trazendo para o outro lado, né? Tem uma coisa da sociedade, né? Da maturidade como do que a gente avançou, né? Isso. Mas no desafio, eu tô entendendo que para você o principal desafio é como você consegue ganhar esse cliente na primeira, né? De cativar essa pessoa. Né? Esse para você acho que é o maior desafio ali. Na verdade, esse é a minha maior meta. O meu maior desafio é escalar isso. Uhum. Então, o meu maior desafio não é cativar. Porque quando eu contrato por cultura, quando eu faço já isso e treino as pessoas a fazerem isso também, porque isso é treinável. Um exemplo, eu falava assim, olha, eu entrava numa reunião com uma funcionária minha nova e eu falava assim pra ela, ó, eu vou fazer tal pergunta. Na quarta pergunta ele vai me responder tal coisa que é o que eu queria. Ela, impossível. Eu falei, vambora. Aí eu entrava na reunião, fazia uma pergunta, tipo, que cor é isso aqui? Aí você, vermelho. Tá bom. Acabou o assunto. Aí eu fazia uma outra pergunta, mais uma vez aleatória. Você gosta de vermelho? Ah, gosto. Para ter uma resposta no final sobre um comportamento dela para eu espelhar e saber o que vender, por exemplo. E aí, ela achava que isso era impossível, fazer perguntas aleatórias que levassem respostas aleatórias para eu ter uma informação precisa. Aí eu ia treinando isso com ela. Agora, ó, essa reunião eu vou ficar calada, faz você. Aí deu errado uma vez. Faz de novo, deu errado. Deu certo. E aí o olho brilha, tipo, ah, meu Deus, como? Aí o poder de convencimento muda. Porque eu já conheço mais você do que você de mim. Então, se eu te conheço bem, eu te convenço com mais facilidade. E ali ia andando esse processo. Num determinado momento, eu olhava, a gente brinca que a gente vai fazendo clones, né? Eu olhava para esse colaborador e eu não precisava falar nada, já ficava assim, caraca, tá melhor que eu. Muito legal isso, que maravilha. Ela já chegava na reunião, dominando, falando, fazendo perguntas que eu já sabia onde ela estava querendo chegar, e ela chegava onde era preciso e fluía, entendeu? Então, isso não é um desafio, porque ele é escalável, ele é replicado, não, ele não é escalável, ele é replicável. E ele é treinável mesmo, sabe? Dá pra treinar. Porque é comportamento, é linguagem corporal, é entender o básico, aquela coisa se projetou pra frente, tá, mexeu o telefone, não mexeu, não sei o quê. São movimentos básicos que, se você estudar, você vai olhar pro outro e vai começar a entender se você tá traindo atenção. Cara, eu reparo o fundo do olho, assim, sabe? Se o teu pretinho do olho, pum, 2, 3 vezes... É muito a arte da relação, né? A arte da venda ali é muito da arte de quanto você consegue se comunicar e conectar verdadeiramente com aquela pessoa, exatamente, né? Eu sei, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu falo muito, então óbvio que muitas coisas não vão ser legais. De 100%, 10% não vai ser bacana. E aí, eu consigo reparar a repulsa. E eu não tô falando de coisas sérias, não, tá? Eu tô falando de, sei lá, eu vou falar pra você alguma coisa muito nada a ver, tipo, ai, eu odeio vermelho. A gente vai causar em você uma repulsa por algum gatilho que nem você conseguiu perceber, mas você mudou o teu comportamento, ou a tua respiração mudou, e eu vou notar. Tipo, é esse nível que eu observo a pessoa que eu tô conversando, entendeu? Por exemplo, você tá conversando comigo, você já botou a mão no rosto. Uhum. Você tá completamente, tipo, me Vamos conta! Sim, me conta! sim. E me conta mais sobre isso. E aí, quando meu assunto ficar um pouco cansativo, eu também vou saber, você vai mudar o seu comportamento. Você é uma estudiosa. E, cara, engraçado, assim, traçando um paralelo, né? Que, cara, se a gente pensar, a influência é por isso que é tão forte, né? Porque, na verdade, além daquele cara ter uma forma de pensar, um estilo de vida e tal, que você se identifica, cara, você se conecta com aquela pessoa verdadeiramente. Sim. Então, quando o cara fala de alguma coisa, né? Fala de alguma coisa que ele usa de verdade na vida dele, ou uma dor que foi sanada,
Tipo, cara, ele tá dizendo ali verdadeiramente que isso funcionou pra mim e você vê verdade, você já se conecta com ele, É então você se isso. conecta com o que ele tá te oferecendo. Então, assim, é muita verdade, né? Muito verdadeiro, é uma relação. E quando você tá numa mesa de negócios, né? As pessoas acham que a pessoa tá ali para vender. Então, quando você consegue chegar nesse lugar que, né, tá sendo um paralelo da minha vida, né, do que eu vivo, né, como o influenciador consegue, que é assim, desarmei, tô aqui É isso. totalmente conectado com você, com a sua dor e tal, genuinamente, cara, posso te ajudar, tenho como contribuir, Sim, né? Aí você ganha confiança, né? Aí você, sim. tipo, cara, não, porra, essa pessoa vai resolver meu problema. E outra, eu acho que o influenciador, ele tem um papel que vai além de lifestyle. O influenciador, ele tem um papel de mentor. Então, dependendo do qual nível de influência você está lidando, né? Se eu for um influencer, por exemplo, de negócio, né? Eu adoro o Alfredo Soares. Uhum. Então, eu olho para ele, óbvio que tem coisas que eu não concordo, mas 90% das coisas eu fico. Ele tá falando, eu tô rindo assim. Porque, caraca, total sentido. Caramba, isso aí eu já É, fiz. porque é Pô. outra pegada, né? Na verdade, ele Agora, vai ali te inspirar, né? exato. Ele vai te. Então ele tem um papel de mentor. E ele Quando é a um gente tá... relevância, né? Exatamente. Autoridade. Quando a gente tá indo para um influencer mais pessoal, né? Vamos mais lifestyle, né? Menos business, ele tem ainda um papel mais profundo. Porque é o que você falou, ele sai do papel da mentoria, mas ele passa de um papel de espelhamento. Então, quando eu vou me vestir, eu penso assim, um exemplo, tá? Eu adoro a Manu. Isso aqui parecendo. A Manu usaria essa roupa. Tipo, a Manu usaria, né? Uhum. Quem sou eu na fila do pão? Então você começa a ter paralelos emocionais sem nem notar e fazer copiar algumas coisas. Eu vou trazer isso para o mundo real. Eu convivo muito com você. Não é o caso, mas vamos supor que a gente convivesse. Daqui a pouco eu vou pegar alguns trejeitos seus. O influenciador tem esse papel hoje. Por quê? Porque a gente sai do mundo físico e entra muito mais no mundo digital. Eu tô mais convivendo mais com a minha irmã ou com a Nath Voz. Acho que é mais que isso, sabia? Porque, assim, na verdade, esse cara, ele, ele tem uma forma de pensar que você já se identifica com ele e tudo mais. E, assim, mesmo que, por exemplo, muitas vezes eu trabalho uma estratégia de influência para um mercado, para uma venda para outra empresa, de um produto para outra empresa, que é B2B, e eu não vou num empreendedor para ele falar daquele serviço que uma outra empresa pode te vender, né? Eu vou para um cara que tenha um mindset parecido. Então, por exemplo, eu posso trabalhar com um cara que fale de carros. Posso trabalhar com um cara que fale de vinhos, de acordo com o tipo de produto, tá? Não necessariamente eu vou só pegar influenciador de negócios para vender para um outro tomador de decisão. Eu posso pegar um lifestyle ou um tipo de experiência ou um produto que ele fale muito, né, uma coisa que ele use muito, porque o mindset dele, né, é muito aderente Então, ao mas tomador de decisão com quem eu quero então, é falar. exatamente essa construção Então, que eu tô na te verdade, falando. É disso. Não é o Alfredo que vai me vender. É muito mais o outro eu que acho que depende, acho que os dois, né, tem óbvio. uma estratégia ali, Você tá tipo, falando de de um curso coisas online diferentes. de negócios específico e tal, é ele que vai me vender. Mas se você está falando de qualquer outro tipo de venda. E pode ser uma coisa combinada, sabe? Eu vou falar com um cara que fala de experiência de vinho e ele vai Aham. te vender os atributos daquele produto do ponto de vista de quem está consumindo, de quem usaria. E eu posso pegar um Alfredo que vai falar mais tecnicamente daquele Sim, produto e tal, e sim. você vai entender um outro ponto de vista. E aí, meu objetivo é diferente. Eu vou falar com um cara que quer chegar para vender os atributos Aham. técnicos e eu vou conectar com um tipo de pessoas que está buscando esse tipo de coisa e tal, e eu vou falar de um outro atributo de quem é usuário. E aí eu falei, cara, eu falo de vinho, de experiência, de lifestyle, não sei o quê, mas eu tenho, eu tenho um tipo de mindset ou estilo de vida que você me segue, a gente tem muita conexão, e eu vou falar de um produto do ponto de vista de quem consome. Porque, na Então tem verdade, isso é arquitetura da estratégias venda. complementares, sabe? A arquitetura da venda, a venda como o business inteiro, né? Como a gente falou no início, é o seguinte: quando eu vou vender,
A venda, ela é a última coisa. Eu tenho toda uma construção antes. E essa construção que ela é cada vez mais importante hoje. Então, quer ver um exemplo muito forte com isso? A CIMED. A CIMED é uma empresa de medicamentos. Então, você pensa numa propaganda de qualquer empresa de medicamentos antigamente, você vai pensar em alguém doente sendo curado. Você vai pensar em um ambiente, sei lá, de familiar, você vai pensar no ambiente hospitalar, você vai pensar em qualquer coisa, ou de uma pessoa, dor de cabeça, dor de cabeça, né? Aqueles Dorflex da vida que tinha aquelas propagandas. Isso cai por terra com a CIMED. Você pega aí a CIMED fazendo uma collab com uma empresa de alimentos, que é a Fini, lançando um batom que custava R$ 3 para R$ 30 com essa collab. E essa manteiga de cacau passa de 3 para R$ 30 simplesmente pelo fortalecimento de uma collab de marcas. E aí eu uso quem para atingir esse público? Eu vou usar a menininha de 15 anos, mini digital influencer, ou eu vou usar um empresário para falar sobre o business disso? Não, eu vou usar o usuário. Porque ele faz a conexão. Ele vai fazer aquele espelhamento E às vezes com o você outro. cerca de várias formas. Você vai chegar no cara do business pela parte de trás, você vai chegar no usuário, você vai chegar de acordo com a dor. Esse meu produto atende dores específicas, e aí eu vou pela dor, sabe? Aqui eu vou Sim. atender aqui eu vou atender aqui eu vou cativar. Às vezes eu faço produto que é para um cara de negócio, é para mãe, é para um mesmo produto financeiro, por exemplo. E eu vou conectar pelas dores diferentes, sabe? Então na verdade, não só pela dor, mas pelo que... O que eu tô oferecendo de resolução, né? Não, eu digo não só pela dor, mas pelo aquilo que eu admiro também. Porque Sim. a avó admira X canal, a outra admira... No sentido, eu admiro porque ela vive uma situação que eu me identifico. E aí É. eu trago, que a avó, não sei o que lá, tenho essa dor. Caramba, que ótimo, né? E às vezes é isso, quando você fala pro B2B, às vezes você entra em territórios que não é o óbvio. Mas você, cara, faz todo sentido, sabe? Eu, sei lá, vou vender seguros. Cara, eu vou falar com quem faz fala de experiência de viagem. Eu vou falar com quem adora trocar de carro e, pensar... Então, assim, o maior exemplo do que você tá falando, sabe? o maior exemplo que você tá falando aí é a Michelin, né? A estrela Michelin. A estrela Michelin é o quê? É uma avaliação de restaurantes dada por uma fábrica de pneu? Sentido nenhum. Mas foi uma empresa que lá atrás enxergou a visão e o poder das experiências e entendeu que eles não vendem pneu, eles vendem aquilo que leva as pessoas até uma grandes experiências, que é o pneu, através de um carro. Então eu vou me conectar a pessoas que gostem de bons restaurantes, que valorizem bons restaurantes, para que elas possam comprar também algo que não vai deixar elas na mão durante uma viagem para chegar a bons restaurantes. A gente tem a Veja, né? Com o Veja Rio, que fez ali uma coisa bem regional. E aí dentro do Veja Rio eu tenho ali as indicações e premiações. Então eu pego marcas antes que eram de produtos e passo a ter marcas de experiências. Isso assim, isso é o óbvio hoje, né? E aí eu tava falando com você da experiência de Gramado, o que eu fiz uma viagem há pouco tempo para Gramado. E eu tenho muito essa coisa do ócio, faz eu ser criativa, esvazia a mente para poder entrar com novas coisas. E ali, para mim, foi um insight muito. Qual foi o maior insight? Para pensar comigo. O que Gramado tem de ponto turístico, tá? Se você listar 10 pontos turísticos, eu uso dizer 10, mas eu vou dizer 9 deles são empreendimentos privados. Se você listar 10 pontos turísticos no Rio de Janeiro, 9 deles são públicos. Você sabe por quê? Porque nós não estamos ainda maduros para valorizar a experiência do cliente. A Louis Vuitton tem a loja de café. Vai ter o spa, né? Agora. Vai ter. Então, cada vez mais as marcas se olham para entender que eu preciso cativar o meu cliente pela experiência. E isso fala muito da consideração, que é aquele meio do funil. E que eu acho que as marcas, alguns empreendedores, não valorizam e não fazem tão bem. Porque você está no
topo de funil, vou falar, vou vender, né? Vou mostrar que eu existo e já quer chegar no final. E esquece da jornada, que é o que você consegue cativando o cliente numa mesa de negociação quando você começa, por exemplo. Então, e é essa consideração, esse meio, que eu acho que é a grande parte estratégica, o grande diferencial que as pessoas estão aprendendo como fazer, que a influência funcione, que todo o seu método de como você agrega valor e mostra que você está ali genuinamente interessado pelo cara. Então, é isso que eu acho que é um dos maiores desafios, né? Mas, enfim, agora com esse teu movimento, né, de trabalhar essa empresa de cultura organizacional, você acabou trabalhando muito no seu branding pessoal, né? Então, assim, Laísa Barbosa trabalha muito com hoje em dia com a sua marca, você está dando palestra, né? E tal. Como que você acha que todo esse trabalho contribuiu para as suas outras empresas, para as suas vendas, né? Porque acho que certamente isso impactou, né? Você está construindo ali uma marca pessoal, mas eu imagino que isso já tenha algum indício ali de contribuir para as outras empresas, para a sua jornada de venda, o que quer que seja. Ainda é uma coisa que eu fico meio espantada, na verdade, assim, meio... Eu ainda não aproveitei e amadureci isso, mas, por exemplo, eu chego num evento e alguém vem falar comigo. Ah, você é a Laísa. Ah, bacana. Ah, você fez isso. Ah, você... Pô, ou quer se aproximar, ou alguém... Eu noto um olhar de admiração pra mim, ainda é estranho pra mim, sabe? Eu não consigo ainda usar disso comercialmente, ou aproveitar desse cenário. Eu fico meio impactada ainda, assim, tipo... Eu sou importante? Tipo, oi? Então, no meu grupo de network também acontece isso, quando alguém vem falar comigo, eu posso entrar no grupo, ou, pô, eu queria estar lá, ser objeto de desejo de estar nesse grupo. Então, isso pra mim ainda não é uma coisa tão... É muito novo. Muito novo. Laísa Digital Influencer, vamos botar dessa forma, né? Mas, ao mesmo tempo, é natural. Porque eu não tô fazendo alguma coisa para virar digital influencer. Eu tô botando a ser popular pensamentos que eram só privados. E aí isso acontece na jornada, tem pessoas que falam, pô, bacana, também quero estar ali ouvindo mais sobre isso. E aí segue. Então é mais orgânico, é mais natural. Eu tava até falando isso ontem com uma pessoa que cuida das minhas mídias. Eu falei assim, olha, o meu Instagram pessoal hoje, ele tem pouquinho seguidor, né? 2.000 e poucos seguidores. E o meu alcance é quase 100 mil, 150 Você viraliza mil. muito, né? De aquele painel, né, que tem empresarial que aparece, né? O meu corporativo não faz isso. Aí eu tava falando, por quê? Aí o que acontece? O que a gente tem que fazer? Aí ele falou, não, mas é isso. As pessoas se vinculam mais a pessoas, né? Claro. As pessoas... E por isso esse movimento cada vez maior das marcas trabalhando o dono do negócio, como alguém que personifica o negócio. Outro, né? Exato, tá lá agora personifica o negócio e traduz a cultura, traduz, né, muito do produto ali. Exatamente. E aí esse movimento, apesar de novo, eu enxergo ele com muita potência, né? Esse exemplo que eu dei de Gramado é porque eu acho que a gente aqui no Rio de Janeiro tem que cada vez mais usar nossos negócios para enxergar a experiência que a gente pode causar não só para o teu cliente, mas socialmente, como sociedade mesmo, né? Eu fui formada em administração. A faculdade de administração, ela traz um lado que eu acho que o empresário não acessa tão simples assim, que é isso, olhar, a empresa tem uma responsabilidade social. Ela é mais do que venda. Eu amo venda. É o meu business, é tipo o meu DNA. Mas é mais sobre isso, né? E eu acho que cada vez mais a gente tem que ter essa responsabilidade, né? E não é propósito individual, é propósito coletivo. Claro. Né? É o teu propósito. O mercado de influência, por exemplo, é algo muito novo, né? E ainda mais nesse mercado de B2B, assim. Então, pessoas que falam de empreendedorismo, pessoas que falam de finanças e tal, é algo que tem poucos anos, né? Que começou a despontar, digamos, da pandemia para cá. Porque mercado de, sei lá, moda, viagem, algo que já tá muito mais amadurecido, é onde tudo começou, né? Beleza, enfim. Então, a gente fica muito nesse lugar, assim, eu falo muito com o time, tipo, cara, a gente também tem que ajudar a educar essas pessoas, porque ao mesmo tempo que vem um influenciador que passa um preço, porque é isso, o mercado tá muito iminente, assim, então um cara vem e passa um preço exorbitante, porque ele é uma autoridade, uma relevância naquilo, por mais que ele tenha poucos seguidores, mas ele entende muito do que ele tá falando, vem um outro cara
excelente que passa um preço de mariola. A gente, não, você não pode passar esse preço. E a gente corrige, cara, eu vou passar, ó, só pra você entender, na base do mercado, acho que é justo você receber tanto, a gente vai passar tanto pro cliente, tal, não sei o quê. Sim. Porque, cara, eu sinto uma responsabilidade também. Sim. Ao mesmo tempo, tem a responsabilidade de, assim, cara, você é influenciador, você tem que começar a ser mais profissional. Porque tem muita gente que começou ali na cozinha de casa e não se entendeu ainda como uma empresa. Isso que eu falava. E aí, tipo, cara, você tem que ser mais profissional, você tem horário, você tem não sei o quê, você tem que me entregar metas, você tem que métricas e tal. Então, tem um trabalho muito no meu caso aqui é uma coisa mais específica. Mas todo mundo que faz o que você está fazendo, que é desbravar um novo mercado, né? Que não é que ele é novo, mas ele é novo. Sim, super. Você vai ter um trabalho muito maior de educação. E capim alto, né? Você vai educar muito mais, você vai, né, ensinar mais para fazer com que. E aí o ensino que vai fazer a conversão. Eu ensinar como que eu. Não, eu vou conseguir. Se o mercado tá melhor estruturado, tudo flui muito melhor. Né? Então, assim, eu consigo entregar melhor para os meus clientes, vão ter mais satisfação e a coisa, vou querer fazer mais, vou querer fazer de novo. Acontece muito do influenciador bombar, viralizar, mas a tratativa é tão difícil que o cara não quer. Não, me estressa demais, eu não quero mais fechar com esse cara. Uhum. E aí eu fico com um desafio de tentar achar alguém à altura. Tipo, caralho, é difícil, porque é genuíno, o conteúdo é muito bom, né? Mas beleza, eu também a gente já abdicou também. Tipo, cara, não dá. Tipo assim, a gente tentou, feedback e tal, não sei o quê. Também então, tem a cultura do teu negócio, né? Então assim, mas falando de cultura, né? Quando você cria essa nova empresa, né, de cultura, sobre cultura organizacional e tal, foi uma demanda, imagino que tenha sido uma oportunidade, e é um assunto que você adora e tal, Sim. e domina, acho que tem tudo a ver com vendas e tudo mais, mas imagino que tenha sido uma oportunidade, mas você viu isso como simplesmente uma oportunidade de aumento de portfólio de produto ali, ou você viu como uma estratégia também de elevar o nível dos seus outros clientes, elevar um nível de ajudar os seus clientes a elevar de nível para você conseguir fechar mais negócios, né? Tudo meu começa muito orgânico. Então, tudo começa por um movimento, às vezes nem partindo de mim, né? A parte de mentoria, né? Que hoje eu dou mentoria. O mercado te demanda, né? É que nem a gente tá falando chega a demanda, os clientes, né? Naturalmente você atrai a coisa. Chegou a demanda e eu falei, o primeiro cliente foi assim, ele chegou e falou assim, Laís, eu te acho bem autoridade nisso, queria sua ajuda. Aí eu, tá bom, vamos lá, tipo, vamos ajudar. Aí ele, não, eu queria que você cobrasse, porque senão você não vai me dar atenção, porque você não vai responder tão rápido o WhatsApp e tal, não sei o quê. Aí eu, mas eu nunca fiz isso e nunca cobrei ninguém, eu sempre ajudei as pessoas de graça, porque tá dentro do business ali, tudo bem. Não, mas eu gostaria de pagar. Né, de como você faz a consultiva. Exato, né? É uma convenda consultiva, eu acabo falando disso. Não, eu gostaria de pagar. Aí eu falei, então tá bom, diz aí o preço e a gente fecha. Então o primeiro cliente, ele disse o preço. E aí o segundo cliente, mesma coisa. Pô, você pode me ajudar? Posso. Aí eu já peguei o preço daquele e falei, pode. Aí a pessoa, não, mas isso é muito pouco. O cliente, não, isso não faz sentido, Laís. Tá, legal, realmente. Mas existe uma relação de confiança, né? Pro cara ter pedido um produto que você nem mesmo sabia, existe uma relação de confiança. Então ele mesmo, não, né? É muito, eles enxergam às vezes em mim coisas que eu não enxerguei ainda. E aí aquilo passa a ser um produto, né? Aí, assim foi a construção. Aí os outros clientes foram vindo, eu consegui construir, entender o que eu realmente posso entregar, como isso testar, falar, olha, e entender, assim, eu acho que a coisa mais incrível que acontece na mentoria, e que no início eu achava que isso era ruim, é que eu aprendo muito. E aí eu ficava preocupada, eu falava assim, gente, se eu tô aprendendo mais do que eu tô entregando, será? Tô aprendendo muito. Só que não, é porque as pessoas evoluem e crescem aprendendo uma com as outras. Tem muito isso, assim, tem vários clientes, assim, que, tipo, cara, a gente, obviamente, é muito trabalho por dados, né? Porque eu preciso provar, mostrar relevância, tudo é metrificado. Pô, eu vim de Ambev, então lá era, pô, resultado na veia. E, tipo, cara, tem vezes que tem um cliente, pô, tem um cliente meu que ele veio do Google. Então, cara, ele é muito número, ele é muito dado. Eu fico, cara, eu quero muito, a gente escuta relatório, que eu quero muito aprender com você. Eu fico realmente, eu já tenho um puta background, eu fico, cara, mas eu quero ver a tua visão, porque muda o ponteiro de negócio e tal. Então, pelo contrário, eu sempre acho que tem muito que aprender. Eu sempre acho, cara, eu também, mas eu fico com medo de... Tipo, esse cliente, ele é super sinistro, não sei o quê, vamos aprender pra caramba. Eu também, mas eu fico com medo de perder autoridade dessa forma, entendeu? Então, às vezes eu ficava, cara, mas agora não. Né? Pois é, agora não, mas no início eu tinha, eu ficava assim, pô. Talvez porque você não estava muito consciente do quanto você era relevante nesse lugar da cultura organizacional. Exatamente. Aí depois não, depois eu entendi que, na verdade, inclusive tem um dado também sobre formas de aprendizado, né? E a maior forma de aprendizado é ensinando.
Então, é uma troca. Você está ensinando, eu estou ensinando, a gente está aprendendo juntas, a gente está E evoluindo. vai pro nível esse muito processo. melhor, né? Muito Nossa, melhor. todo mundo contribui. Caraca, chegamos num Muito puta melhor. relatório, Muito chegamos num melhor. puta mindset pra fazer Exatamente. melhor depois. Até porque ninguém sabe mais da sua empresa que você mesmo. Então, eu vou ter que aprender. A cultura não é uma coisa única. A cultura não é um modelo aplicado, encaixado. Não, pelo Lógico que contrário. não. Ela é um estudo do teu perfil, do teu negócio para chegar no resultado. E aqui no Rio a gente tem um problema cultural que é o seguinte: o empresário carioca acha que a cultura do negócio é ele. A cultura sou eu, não tem um negócio desse, tipo, sou eu que sou a cultura aqui. E não é. Hoje o meu negócio não tem nada a ver com a minha cultura, por exemplo. Pessoal, a Laísa, isso é muito louco. Talvez comece pelo fundador. Começa, E mas ele vai, depois assim como o negócio evolui, né? Também a cultura vai, ela vai é tendo... contributiva e ela vai evoluindo, né? Ela tem a ver comigo, mas ela não é sobre mim. Claro. É isso que tem que ser muito claro. A cultura da tua empresa não é a Grazi. Ela vai Claro. ter partes suas partes boas são suas. Mas lembra que você tem parte ruim também. E muitos empresários querem trazer a parte ruim deles para dentro do negócio. E eu acho que os colaboradores contribuem também. Tipo, cara, pessoas que têm um outro mindset que vão agregar e você, cara, esse jeito de fazer é muito melhor. Vamos... Porque o que contribui é o trajeto. E o trajeto tem ali no meio clientes e todo mundo colaboradores. contribuiu para aquilo, não é só o fundador. Né? Exatamente. E principalmente isso, eu vou tirar aquilo que você tem de ruim, porque a empresa é uma nova pessoa, é uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica, ela precisa se cuidar para não cometer erros. Erros sociais, empresariais, erros de posicionamento. Então, vamos tomar conta disso. Então, por isso que a tua influência nela tem que ser limitada, porque você erra muito, você é uma pessoa física. Então, ali, essa construção da cultura, ela é baseada nisso, né? E aí eu vou pegar o outro sócio, eu vou pegar tudo isso, e ainda a história que se cria. É como um filho, sabe? Você tem um filho, você tem um pouquinho do pai, tem um pouquinho da mãe, mas ele tem um pouquinho dele mesmo. Porque aquela junção deu uma fórmula. E aquela fórmula que é melhor que você e melhor que o teu ex-marido, e aí é outra coisa. O garoto tá em outro nível, pequenininho já. A cultura empresarial é isso. Ela já nasce em outro nível. Porque ela é o melhor de você, o melhor do teu sócio, o melhor dos teus colaboradores. E ali... Isso te ajudou a elevar esse nível do seu, que a gente estava falando de maturidade do cliente, te ajudou a elevar o nível do cliente para melhorar a sua jornada de venda? Ou você teve que ir para um outro lead, tipo, cara, tem que procurar uma outra galera. Né? Os meus 60% aqui não estão aderentes, eu tenho que ir para outros tipos e tal. Não, me ajudou muito. Porque quando eu falo sobre cultura, o cliente pode ser eu, empresa, 100 mil funcionários, um funcionário, ele para de falar. Ele entende que, sabe aquela coisa assim, eu vou discutir se você vai, sei lá, abrir um CNPJ ou se ficar na ilegalidade. Pô, cara, tu abriu um CNPJ, primeira coisa que você faz quando abre uma empresa. A cultura virou um pouco disso, sabe? Então hoje eu não tenho, ela me agrega. Ela me dá autoridade de fala para tudo que eu tô fazendo ali dentro. Porque eu faço com a base cultural. Eu tô fazendo aquilo baseado no que ele mesmo. Às vezes tem até uma contradição. Tipo, eu enxergo uma cultura, mas que tem parte que não é dele, lembra? Aí ele fala, mas isso. Eu falei, mas não é a tua cultura. Então acaba aquele argumento, né? Realmente, minha cultura tá voltada para E aí, quando isso. você faz uma consultoria disso, você consegue defender melhor os outros tipos de venda para ele. Compreendi. Quando você quando você trabalha essa consultoria com ele, você às vezes consegue até trabalhar melhor os seus outros produtos que você vai vender para ele. Sim, você consegue trazer mais argumentos, mais endosso, mais... eu trago, na verdade, mais função para tudo, né? Porque é isso, a cultura, tudo que você traz para dentro do teu negócio tem que estar ligado a ela. É assim... Ele vai se preocupar em trabalhar com arquitetura, com projeto de arquitetura. Exatamente, Ele vai ter a mais autoridade, cuidado. a imagem. A imagem ele vai ver valor em tudo. Eu falo muito né? isso, ó. A pessoa quer vender high ticket. Eu vendo ticket alto, tal, né? Vendo público AA. Pô, Matheus, que tá esculhambado. Não faz nem sentido. Tua autoridade vai pro chinelo ali, tipo, não faz nem sentido. Essa pessoa nem encaixa, ela nem ela nem consegue se conectar com você, não conecta. Então, quando eu tenho um cliente, eu trago isso para ele na parte imobiliária, eu trago isso para ele na arquitetura, eu trago isso para ele nos acessórios e eu trago isso para ele na mentoria. Você precisa falar a mesma língua. E aí, quando tudo tem coerência... E no final tudo vende.
Tudo traduz você, né? Tudo traduz você. Tudo faz parte da experiência que esse cliente vai ter dentro. Por exemplo, eu falo que eu tenho um produto chamado... Produto não, um método, né? Chamado branding de espaço físico. Que eu traduzo o espaço físico para dentro desse branding. E dentro disso, tem a jornada do cliente e os gatilhos mentais necessários. Então, eu sento ali e vou fazer uma jornada que vai fazer sentido. Por quê? Quando o teu cliente está numa recepção te esperando, ele está fazendo o quê? Ou ele está no celular, o pouco que ele não fica no celular... Na verdade, quando ele entra, ele não está no celular, ele entrou. E aí, o que ele está fazendo? Ele está te julgando. Ele está te avaliando. Ele está falando, nossa, tá com dinheiro, né? Ou ele tá, nossa, tão ferrado aqui. Nossa, que bacana. O primeiro nossa dele, quem escolhe é você. É que nem você ir pra uma reunião com uma bolsa ou com. É isso, né, eu com vou te um julgar sapato ali, tal. né? Não é um julgamento, é uma avaliação. Natural, né? É Natural. quase no subconsciente, assim, fiz a leitura. A primeira Isso, leitura a primeira dessa leitura pessoa, dessa pessoa. A primeira leitura do seu escritório, do seu espaço físico, é sua responsabilidade. E aí você pode fazer essa leitura virar venda ou essa leitura virar uma objeção. E quando ele Simples. entende de cultura, ele topa melhor, né? É Ele já tá isso. mais predisposto, É já viu isso. valor, né? É isso. Tem um cliente que é muito engraçado essa história. Eu cheguei nele e falei, ele vende high ticket, ele é um advogado super famoso, vende imóveis de leilão, também só pra gente muito milionária e tal. Aí estava em reunião, aí ele falando lá, né, dele e tal, das coisas dele. Eu falei, pô, bacana, mas é engraçado, né? Ele assim, eu vendo por trás dele. Eu falei, é engraçado, né? Tem um red label ali atrás, né? Aí ele, o que que tem? Eu falei, tu bebe esse negócio? Aí ele, não, é pra... Eu falei, então parece pro cliente, então? Piorou. Quem é? Aí ele ficou muito... Não tá encaixada com a tua cultura high ticket, E né? aí que você conecta com o cara, né? Aí ele Tipo, começou a rir. Um ano depois, a gente se encontrou em uma outra ocasião. Ele me chamou pra fazer um outro projeto pra ele. Aí a primeira coisa que ele falou, o sócio dele falou, você alugou um triplex na cabeça do cara. Aí ele, olha o meu uísque. Era um uísque de 3 mil reais, sei lá. Aí eu falei, agora melhorou tá bem. contente, né? Porque se você me oferece aquilo ali, eu não compro nada de você. Fala assim, negócio horrível que esse cara tá me oferecendo. Então é sobre isso, é como você se demonstra pro seu público, sabe? Você vai na minha loja, você vai ter ali o café do Nespresso, o chocolatinho personalizado, a água premium, não tem uma água normal, tem uma água Isso tudo também é específica. experiência. É que toda experiência, jornada, né? É a fotografia, as pessoas gostam de fotografar o belo, então vou conectar ali cada detalhe. Tudo é pensado, é essa sensação que as pessoas gostam de ter. Às vezes eu vou viajar, eu vou trazer para você uma folha. Eu trouxe pro meu filho uma folha, aquela folha que é do tipo Canadá. Uhum. Eu trouxe a folha para ele. E eu trouxe várias outras coisas para ele, de brinquedo, não sei o que, nananã. O que você acha que ele achou mais legal? A folha. Lógico. Sabe por quê? Pela representatividade. Eu parei no meio do nada, olhei pro chão, vi uma folha, pensei, conectei aquilo à gramada e nananana. É isso. Então, o que você pensou com cada detalhe, sabe? Essa importância dessa jornada de entender. Isso tudo é cultura. Porque se eu tenho uma cultura de pensar no micro, eu vou pensar no macro. Se eu tô pensando no macro, eu vou pensar no micro. Não. Não conecta. Entendeu? Então, eu vou lá, mando vinho para todo mundo no final do ano. Pô, isso é muito macro, eu acho. Mas eu escrevo o teu nome, eu escrevo um bilhete e eu conto uma história dentro daquele papel de algo que foi muito bacana que a gente viveu. Conectei O aí, né? que foi mais caro ali, no sentido emocional? O bilhete ou o vinho? Uhum. Então, é sobre experiência, não é sobre grana, não é sobre o que eu entrego financeiramente falando, entende? E a cultura, ela traz isso. Não é porque eu vou pagar, vou comprar uma cadeira da Herman Miller que custa 15 mil reais pra mostrar status. E aí tu tem o Red Label no fundo, o cara fala assim, tá meio confuso aqui o negócio. Então, você precisa ter um enredo coerente.
E aí, minhas empresas, elas fazem esse caminho desse enredo. Elas criam um enredo para você entregar uma música no final boa para os ouvidos, né? Vamos botar assim. Não, bem é isso. verdade, né? Você costura desde até o final, E a cultura me assim. ajudou com isso, a enxergar o cliente dessa forma, sabe? E você tá super amarradona nessa parte? Você tá querendo cada vez mais se enveredar pra isso? Ou você não? Tô super colada, né? Cara. Até fazendo brand da arquitetura agora. Mas como é que você tá nessa... Porque é um outro caminho, é um serviço, é outra, é diferente do que você já vinha fazendo. Infelizmente, eu amo muito mais a cultura, a mentoria do que os outros trabalhos. E é coisa nova, né? E acho que você tá vendo o resultado, né? Tá vendo como que você consegue. Não é isso, é assim, eu sou empresária, eu sou CEO de negócio de cada pessoa, porque a minha mentoria é mais ou menos assim, eu vou ser sua CEO junto com você por 6 meses e a gente vai pensar. Legal, eu faço isso nos meus negócios. Mas eu faço o meu negócio sendo eu mesma dentro de uma mentalidade super contaminada. Porque, quando eu tô no teu, eu tenho visão muito melhor. Porque é novo. Claro. É o olhar de fora, lógico, lógico. E aí isso é muito incrível. Porque vai pegar teu know-how, a tua experiência, o quanto tu é grande, com todo o meu conhecimento, a parte cultural. E porque as pessoas pensam que... Eu tive um cliente essa semana que foi bem complicado, que ele chegou pra mim e falou assim, mas... E no objetivo, sabe? Porque cultura é bobagem. Cultura não é palpável. O que você vai trazer de resultado pra mim? Aí eu falei assim, qual a sua dor? Minha dor hoje é minha equipe não tá engajada, as pessoas não fazem os treinamentos, as pessoas não fazem isso, não fazem aquilo, não fazem aquilo outro. Eu falei, bacana. Por que elas não fazem? Não fazem porque elas são sem vergonha. Falei, então você contratou mal? Aí ele, não, são pessoas que estão aqui há 17 anos. Então as pessoas estão cansadas de estar aqui? O que aconteceu? Tudo é cultura. Não, todas as respostas. Eles têm um valor, né? Uhum. É uma coisa que eles querem um negócio iminente. Não, ali, ele né? quer iminente. E aí esse contrato, eu devo estar fechando ele semana que vem. Olha que surreal. Eu vou fechar escrevendo um contrato o que eles querem que eu escreva. Que é, vamos aplicar treinamento, vamos desenvolver as pessoas com um plano de carreira e vamos fazer X coisa. Tá, esse é o que ele quer que eu escreva. Mas isso vai resolver a longo prazo? Não vai. Aí eu queria declinar. Aí eu tenho uma mentora que me ajuda nisso, né? Aí ela falou, não vai declinar. Vende o que ele quer e entrega o que ele precisa. Aí eu, tá bom, vou vender o que ele quer e vou entregar aquilo. Vou entregar o que ele quer também, porque isso é bobeira. Isso faz parte. Isso é diferente. Mas eu vou levar aquilo que ele precisa, que é entender que toda fruta podre é uma raiz contaminada. Ninguém fica podrezinho ali do nada. É porque alguma coisa aconteceu. E o que aconteceu? É uma cultura fraca, uma cultura ruim, uma cultura de alguma coisa que precisa melhorar. Isso é um impacto direto na performance, né? Direto. É como que não percebe, assim, sentidos. não dá valor, né? E tal. Não, processo jurídico, tudo. Comportamento dos funcionários. A cultura, ela dita tudo. Ela dita tudo. Ela é... mas os meus funcionários... Contratou errado. Por quê? Porque não contratou por cultura. Você contratou por capacidade técnica. Capacidade técnica treina, pô. Paga faculdade aí, paga curso, paga qualquer coisa, entendeu? Agora, alguém que tenha teus valores... É porque vestir a camisa vem disso, né? De você realmente se identificar e tal. Cara, faz muito sentido. É o mesmos valores que o meu, como funcionário, né? Tem o mesmo mindset que o meu. Então, se eu acredito, eu consigo implementar, vender muito melhor. Exato. Você tem senso de pertencimento. Com senso de pertencimento, você vai botar a tua energia naquilo que você acredita. É isso mesmo. E aí você diminui turnover, você diminui... você adere novos talentos melhor, você cura muita coisa. Não, muita coisa. É porque as pessoas aqui, a gente aqui, né, o Brasil, enfim, eu não sei se é muito regional, porque o Brasil tem 1000 países dentro de um país só, né? Mas 20 e poucos países. O que eu vejo? As pessoas querem curar dor de cabeça. Mas elas não investigam porque elas estão frequentemente com dor de cabeça. Né? É sintoma. A gente faz isso, a gente tá aí, né, na vida, tempo só todo. botando band-aid, né? Exatamente. E aí eu quero contratar você, eu quero falar assim, tá, mas o que eu vou fazer pra vender agora? Vamos lá, vamos fazer um plano pra vender agora? Mas se você não fizer alguma coisa pra curar o porquê você não vende, você vai continuar não vendendo. Quando eu virar pra cá, eu pisquei aqui, tu já não vendeu.
Não, e assim, teve um cliente, né, que ele tinha um processo de cadastro num site para daí você usar o produto dele. E aí a gente gerava uma transferência de base enorme, as pessoas realmente clicavam, iam para lá através da influência e tal. Na jornada ali, o cara começava a se cadastrar, aí ele não conseguia, tinha uma desistência do cadastro e no final para ele comprar diminuía muito. Mas a gente viu que esse problema estava no processo do cadastro, porque quem conseguia finalizar o cadastro comprava pra caralho, era quase 98%. Mas no processo tinha uma desistência enorme. Tá entendendo que é o problema do seu produto? Tipo, cara, a experiência. Tipo, e o cara fica, não, mas vamos resolver, não sei o quê. Vamos botar um banner. Cara, você precisa resolver isso aqui. Você precisa nem me fazer contrata ainda. fazer Vamos é estancar, isso. vamos parar essa campanha. Resolve aí, porque só vai trazer uma má impressão. Então, Exatamente. não, mas espera isso, eu vou ter que ver lá fora. Mas sabe por quê? Cara, As empresas são engessadas. Elas querem criar produtos ou serviços para elas mesmas. Só você tem que criar, você tem que conhecer seu cliente e criar para ele. Eu tava vendo e até tem um muita coisa podcast. assim, feito é melhor que bem feito. Muitas vezes, mas nem sempre. Exatamente. Né? Na verdade, a longo prazo, nunca. Isso é para agora, para começar. Exato. Mas Porque você não sai do lugar, você não começa. aí não. Tá, mas assim, olha o quanto você já tá gastando, sabe? Exatamente. Aí é o nível de E maturidade. foi legal, você teve os aprendizados aqui. Vamos resolver agora? Né? Depois você. É olhar para o cliente. Cara, meu atendimento é só via WhatsApp. Teu público, às vezes, se conecta mais pelo Exato. Instagram. Tu tá só via WhatsApp? Meu atendimento é só via Instagram. Teu público se conecta por uma ligação. Qual a idade do teu público? Tá ouvindo um E tem o podcast perfil, disso, né? perfil. Tipo, cara, como que é melhor pra mim? É Eu quero ser isso. atendida, né? Então não é sobre você, não é sobre o seu negócio, só é sobre o teu cliente. Você tá existindo socialmente para servir. Então, como você vai servir melhor aquele que quer comprar com você, sabe? Eu tenho uma cliente que eu vou atender essa semana na parte de programas planejados, ela só gosta de fazer as coisas pessoalmente. Ela é do Zona Sul, sou do Recreio. É muito longe. 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar, 5 horas. Eu perco o dia para atender só ela. Mas ela gosta de olho no olho. É o que ela quer, não é o que eu quero. É como ela quer ser servida. Então, vambora. E eu vou dar o meu melhor. Vou entender mais ainda sobre o perfil dela. Vou fazer com que essa experiência seja mais legal ainda. Para que no final ainda eu vou fazer uma venda boa para ela, boa para mim e que vai trazer indicações ainda. Porque ela vai falar, cara, Claro. ela me atendeu E aí, o que eu normalmente até faço? Eu até falo, olha, a regra é essa. Mas aqui, eu tô quebrando ela para você. Porque isso também tá dentro da minha cultura. A gente sempre se posiciona para agregar valor, inclusive, na nossa ação. Porque senão vira só mais uma ação. Uhum. Então, a gente sempre fala, olha, isso aqui não tá. Então, normalmente, quando eu vou fazer alguma coisa, eu boto no contrato e zero o valor. Uhum. Porque aquilo seria cobrado, mas não está sendo cobrado. Uhum. Isso aqui seria dessa Ela forma. enxerga não como tá um sendo. bônus, né? Não como default. Exatamente. Então, é sempre agregar valor naquilo que você está fazendo. Mas sempre fazer. Não esperar que o cliente mude por você, pelo amor de Deus, né? Sim. Tipo, não, melhor ele tem que entender que para fazer o cadastro eu preciso dessa informação. Você precisa dessa informação? Ele não quer dar. Você quer vender ou você quer precisar da informação? Tá contigo a bola. Sim, Né? total. É sobre isso. Boa. Cara, adorei. Tomou um tempão, né? Rendeu bastante. Foi ótimo. Ótimo. Aprendi muito. E é ótimo isso, né? Fico super de ensejo de energia, assim, né? Trocar e tal. Pra mim foi muito delicioso. Obrigada. Eu amei também. Por mim, ficava aqui o dia todo. E parabéns, cara. Pô, sua energia, né? Sua vontade, sua dinâmica e a sua ação, esse fogo, né? Que a gente tava falando. Então, parabéns. Acho que foi muito legal, agregou muito e de muita inspiração também. Ai, que bom. Fico feliz. Minha ideia é vir contribuir para você, mas para todos os empresários que estão aqui assistindo a gente, porque afinal, empresarial é uma ação coletiva. Total. E que quanto mais os concorrentes entenderem que a concorrência ela não é uma concorrência, né? Que ninguém é concorrente, na verdade. Tem público para todo Cara, mundo, a gente vambora, a gente se ajuda. muito, né? Eu sigo muito dessa forma E às vezes não é enfim. agora pra você, mas é depois. E aí a gente, cara, é pra você agora. É. Depois eu entro e tal, né? Exatamente. Tipo, cara, só vai, né, chegando lá. Vamos assim. lá, vamos mostrar nossas vulnerabilidades e aprender com das outras pessoas também. Boa. Não quer falar da sua palestra que você vai dar? Na verdade, eu vou deixar meu Instagram. Como é que vai Boa. ficar isso? Vai aparecer em algum Dá, lugar? a gente bota aqui o Instagram da Larisa, Aqui. de todos os projetos dela. Meu Instagram é Laísa Barbosa. Lá eu falo um pouco de vida pessoal, um pouco de cultura organizacional e da vida empresarial. E
Para quem está começando, a gente vai lançar um produto também para uma mentoria específica para pequenos negócios, né? Que hoje eu atendo mais grandes públicos que já tem um número X de funcionário para conseguir aderir a essa cultura. Mas essa cultura é importante desde o início, então eu vou ter um produto novo. Então acompanhe lá, você que é microempreendedor, em breve vai ter um produto bem bacana que vai te ajudar nessa jornada, entendendo que cultura resolve quase todos os problemas da empresa. Ajuda muito. Ajuda muito. Não, brilhou muito. Obrigada. Obrigada. Beijo. Beijo. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. E vamos que vamos. Vai ter muito mais gente, muito papo legal por aqui. Beijo.